Alô, amigos de Leme, minha saudação, meu grande abraço a você, amigo espectador da minha, da sua, da nossa TV Leme, em parceria também com a TV Assil, um programa todo especial para você hoje, final do ano de 2020. Apesar de ser um ano par, nós poderíamos dizer que é um ano ímpar, né? Diferenciado, marcado aí por um acontecimento mundialmente novo, essa pandemia, o coronavírus, que acaba de mexer com a estrutura familiar, profissional, de todos nós. E nós estamos aqui na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme para fazermos um programa especial com você, hoje entrevistando o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, Gustavo Moraes Caselli, o Gu, que é meu sobrinho, que é da minha família, da minha existência, desde que a gente se entende aí por gente, né? Pois é, e eu vou, sem maiores delongas, apenas antes de chamar o convidado para se apresentar, dizer que nós estamos no final do ano de 2020, um ano que marca o terceiro ano em que o Gustavo está à frente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. Ele ainda tem todo o ano de 2021 pela frente, é jovem, acabou de fazer 40 anos de idade, tem força física, tem jovialidade, tem dinamismo para tudo isso. E mais do que nunca, nós vamos agora, então, colocar o nosso convidado em contato com vocês. Detalhe, hein? A TV Leme, comandada pelo André Cega, hoje representada aqui pelo Serginho Caluri, que está fazendo a parte técnica, e também estamos aqui sendo assistidos e protegidos aí pela Karen, pela Natália, que estão nos municiando de informações acerca da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. Gustavo Moraes Caselli, o Gu, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, presidente mais jovem da história da ACIL, que vai conversar com a gente sobre esse ano difícil. Gustavo, saudações ao espectador da TV Leme. Olá, espectador. Uma satisfação bastante grande da Associação Comercial poder apresentar de uma maneira resumida quais foram as nossas atividades nesse ano e uma maneira, inclusive, da gente prestar contas para você, telespectador da TV Leme, uma grande parceira da atividade empresarial lemense, sobre como é que a gente trabalhou nesse ano diferente, nesse ano ímpar, como dito pelo Tulu, né, tio? Perfeitamente. Aliás, Gu, um esclarecimento, como nós estamos vivendo aí um ano de pandemia, os senhores podem estranhar que nós estamos sem máscara nesse exato momento, mas nós estamos num ambiente mantendo um distanciamento totalmente regular, mais de 2 metros de distância um do outro, tudo higienizado, tudo cuidado para que não haja problema nenhum, contágio nenhum entre nós. Ô Gu, a associação comercial já não é mais algo tão novo na sua vida. É o terceiro ano que você está terminando à frente do comando. Antes da gente entrar na pauta que está aqui elaborado, o que você tira aí de grande lição, de grande aprendizado, envolvendo você, sua família, sua esposa, sua filha, seu dia a dia, sua empresa? É verdade. Naturalmente é um trabalho muito bacana de cooperar com outras empresas, com outras instituições da cidade, se associar, e essa troca de experiências naturalmente enriquece todo mundo. Toda vez que a gente está mostrando um ponto de vista para alguém um pouco diferente, a gente está aprendendo com esse ponto de vista. E a associação comercial, nesse trabalho lindo, histórico dela, ela permite à sua diretoria, permite ao seu presidente, aos seus dirigentes, a aprender muito com todos os demais empresários da cidade, sejam eles da indústria, do comércio, da agricultura, os prestadores de serviço, o turismo. Então é uma relação que a gente aprende o tempo todo e naturalmente essas lições, essas boas práticas a gente coloca no dia a dia, dentro dos nossos negócios ou dentro da própria casa, com a família mesmo. Um trabalho muito desafiador, porém muito bonito e recompensador. A gente estar trabalhando em prol de uma classe que, de certa forma, contribui tanto para o desenvolvimento, não só econômico da nossa cidade, mas também social. Em 2018, o Gustavo foi eleito presidente da CIL, foi escolhido presidente da CIL, conduziu 2018, conduziu 2019, de repente se deparou com 2020, totalmente diferente. Aliás, o Gustavo, amigo espectador da TV, companheiros de uma forma geral, eu acho, Gu, que nós não temos, mesmo no quadro
de associados, diretores da associação comercial, ninguém com idade suficiente para ter vivido algo semelhante, algo parecido com o que aconteceu em 2020. Como lidar com isso? Foi um grande desafio e essa percepção a gente concorda com ela. Nesse momento empresarial das nossas gerações, nunca tinha existido uma pandemia numa situação de impacto, tanto social quanto empresarial e econômico, que fizesse uma situação dessa. De repente, o Estado de São Paulo gera uma determinação que as empresas precisam fechar as suas portas, não podem trabalhar como sempre trabalharam. E a partir daí, o papel de representatividade da associação comercial, o papel dos diretores, o papel dos empresários lemenses em trocarem as figurinhas, as melhores práticas e falar, olha, veja só, a gente nunca passou por isso. Como é que a gente vai fazer juntos para passar? E essa somatória de forças, essa multiplicação de forças, naturalmente faz uma diferença muito grande para a nossa cidade, que com algumas dificuldades, com algum empenho extra, hoje a gente termina, dezembro de 2020, termina o ano com algumas vantagens em relação a outras cidades do estado de São Paulo como um todo. Aliás, eu gostaria de aproveitar o gancho, a deixa que o presidente acaba de passar para nós, mas eu não posso me furtar a entrar nesse particular. Não é possível que no universo de 1.700 associados, nós vamos falar já sobre isso, que 1.700 associados em âmbito de Leme representa 30% dos cadastros nacionais de pessoa jurídica que nós temos na nossa cidade. É um número altamente significativo. Então, tem aquele empresário, tem aquele associado, Gustavo, que, mesmo sabendo da dificuldade da pandemia, daquela história toda, ele cobra. Ele cobra e fala, peraí, a CIL que se vire, que arrume uma solução para o problema. E aí, como é que lida com isso? A gente, quando eu digo, é a estrutura CIL, nosso grupo de profissionais internos que dão o ritmo de trabalho. Os dirigentes da CIL lidaram de uma maneira tão natural, porque não existia uma receita do bolo. Uma situação nova onde havia orientação para fechar o comércio, mas a gente entendia que se a gente aceitasse e fechasse o comércio daquela forma, seria um colapso no sistema econômico de Leme, que afetaria todos os aspectos sociais que a gente bem sabe. Houve sim um grupo de empresários que buscou a associação comercial, pedindo soluções, mas o número mais interessante, Lu, é de empresários lemenses que falaram, olha, como é que a gente pode passar juntos por esse momento? Então houve uma aproximação muito grande da classe empresarial lemense aos processos de trabalho da CIL, à equipe da CIL, os dirigentes da CIL, para falar, olha, eu tenho algumas experiências, eu tenho alguma ideia, eu tenho alguma visão, vamos trabalhar juntos. E talvez esse seja o grande elemento de sucesso para a associação comercial, que não é nosso, é da classe empresarial lemense, todo esse sucesso, em passar por esse momento de uma forma menos dolorida possível. Aliás, nós poderíamos dizer que, aliás, se eu chegasse aqui e perguntasse para o Gustavo o seguinte, para o presidente o seguinte, bom, presidente, diante dessa dificuldade toda, dessa questão da pandemia, é óbvio que houve retrocesso, que nós andamos para trás. Se eu perguntasse isso para o presidente, talvez ele até tivesse que responder, não, realmente foi isso que aconteceu diante da dificuldade, mas parece que foi exatamente o contrário, né, Gustavo? Foi o contrário. Como é que foi isso? Como é que progrediu? Como é que andou para frente? Nós fizemos um trabalho de entender e representar da melhor forma possível a necessidade do empresário. Que naquele momento, ali em março, abril, era conseguir trabalhar com as condições que ele tinha e gerar um movimento, um fluxo de pessoas para que ele vendesse o necessário para pagar as contas. A associação comercial, num trabalho interno de gestão, de diretoria com a equipe, nós suspendemos o pagamento de 3 parcelas para que o empresário passasse pelo momento mais crítico, sem ter que pagar a sua mensalidade com a associação comercial, prorrogamos isso, diluímos isso em outros pagamentos ao longo do ano
E fortalecemos o papel de representatividade. Empresário, o que você precisa fazer para manter o seu negócio aberto? E aí, numa listinha, eu preciso disso, daquilo, a associação comercial, com seus dirigentes e a equipe buscando soluções. O final de tudo isso é que a gente termina o ano de 2020 com ganho de mais associados do que perda. Um saldo positivo, um saldo totalmente diferente das outras cidades da nossa região. Mantiveram o mesmo volume de faturamento, 28%, e houve uma queda de 33% em empresas pesquisadas. E 42% apontaram o aumento no volume de consumidores em seu estabelecimento. Então, de uma forma geral, houve progresso. Houve progresso. Nós tivemos um trabalho, uma estratégia diferente de lançar várias inovações, várias formas diferentes de estimular o comércio de Leme, valorizando gente da gente, as empresas que aqui estão, que pagam seu IPTU, que licenciam os carros, os caminhões aqui. E dentro desse processo de trabalho, uma aproximação com o lojista. Vamos fazer uma campanha do Dia das Mães diferente, mas a gente quer saber da sua resposta, lojista, se valeu a pena ou não. Vamos fazer algo diferente para o Dia dos Pais. Lojista, valeu a pena ou não? E o resultado foi esse, que no dia a dia, perguntando para o lojista se valeu a pena as campanhas tradicionais, mães, pais, namorados, Dia das Crianças, e as outras iniciativas para que o comércio permanecesse ativo, nós percebemos, por respostas dos empresários lemenses, principalmente dos lojistas, é que eles venderam mais, mesmo precisando mudar alguns pontos da sua estrutura interna, mas entenderam que venderam mais. E isso é um grande ganho, é um motivo de alegria muito grande para a associação comercial, que essa é a nossa missão, a nossa razão de ser. Vejam, senhores, amigo espectador, senhor e senhora que estão nos acompanhando, que uma das coisas que me causa, eu não diria espanto, mas pelo menos assim uma surpresa, né? Num primeiro momento, muita gente teve que suspender ações que ela tinha naturalmente no seu periódico, na sua forma de trabalhar. E campanha é uma coisa que a CIL sempre fez, quando não tinha pandemia. Aí, não teve esse ano? Teve. Gustavo acabou de mencionar aí, nós tivemos 6 campanhas, né, presidente, de conscientização e incentivo às empresas locais. Campanha do Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Leme Liquida, queima de estoque, Black Friday e aniversário da ACIL. Todas elas foram realizadas, aliás, inclusive o lançamento do ACIL Qualifica, com 15 conteúdos originais em parcerias com o Sebrae, com o Croton, com o Veduca e ONDEC. O que seria Croton, Veduca, ONDEC, Sebrae, eu já sei. Isso, são instituições de ensino parceiras. A Croton, por exemplo, é a entidade compradora da Anhanguera Educacional, a Faculdade de Leme, e essas outras 2 instituições que são especialistas em cursos digitais. O que ocorreu com a pandemia? Muitas coisas a gente não sabia. A classe empresarial não sabia transformar seu modelo físico em digital de um dia para o outro. A associação comercial não sabia tudo também, a nossa equipe técnica não sabia tudo. Então a gente foi buscar experiências de outros lugares para colocar essa prática no dia a dia das empresas de Leme. Então, essas empresas que já fazem isso mostraram algumas dicas, mostraram alguns caminhos e rapidamente nós mudamos os processos de trabalho da ACIL de forma que, olha, o que o empresário precisa? Montar um site, fazer uma propaganda no Instagram, no Facebook? É assim que faz. Aspectos jurídicos de afastamento dos profissionais de acordo com a lei? É assim que faz. Então, a maneira que a associação comercial praticou, entregou de solução para que o empresário pudesse tomar as suas decisões e passar por esse momento adverso da forma mais natural e mais fácil possível. Amigo espectador, senhor e senhora que estão nos acompanhando, eu me permito dizer que eu sou meio bom de data, eu sou atento a datas. A vida inteira eu fiz isso, eu fui cuidadoso com data. E eu me lembro que a pandemia, ela chegou de uma forma mais forte da metade de março para frente. No dia 15, 14, 15, 16 de março para frente. Eu estou vendo aqui que no dia 31 de março,
a Associação Comercial deu apoio ao lançamento da plataforma gratuita Keep Delivery, uma ferramenta que andou auxiliando, que serviu para auxiliar os lojistas nas vendas online. Presidente, mesmo com a pandemia tendo atingido tanta gente, teve gente que ganhou com ela, teve gente que teve que aprender a sobreviver, a mudar a forma de vender, a mudar a forma de entregar a sua mercadoria, de chegar ao consumidor, não é verdade? E esse aprendizado é muito bacana, Lu. Por quê? Ele acelerou aquilo que seria o futuro do varejo, o futuro do relacionamento loja e cliente, indústria e loja, indústria, cliente e loja. Então é muito interessante porque trouxe a oportunidade da gente praticar nesse momento algo que está sendo desenhado para o futuro. Qual é o grande entrave disso? É que nós precisamos fazer isso, e fizemos isso em 15 dias. A Keep Delivery é uma plataforma local desenvolvida por uma empresa lemense, gente da gente, que ela tinha engatilhado muito bem o lançamento dessa plataforma. Mas em 15 dias ela colocou no ar a ponto da associação comercial entender como uma ferramenta ótima para as empresas daqui de Leme. E de fato foi, porque as empresas de Leme que não tinham a sua estrutura interna do mercado eletrônico, do mercado digital, conseguiram se apoiar, se aportar no Keep Delivery e vender. A gente já ouviu dizer muitas vezes que as verdadeiras empresas, as empresas fortes e grandes, você as conhece na crise, no momento difícil, né? É aquele que consegue subsistir, passa pelos obstáculos. E muita gente aprendeu. Você vê o trabalho em casa, o home office, né, por exemplo, é uma novidade que muita gente falou, peraí, eu vou, mesmo na hora que passar a pandemia, eu vou segurar essa forma de trabalho, né? É impressionante como a gente se adequa, não é verdade? E rápido. Porque é sobrevivência, né? Tem que se adequar rápido, não pode patinar, é o momento de não patinar. E para isso não pode ter muito medo de errar. O erro pequeno, o erro mais ou menos calculado, vale a pena a gente fazer, arriscar. Não pode quebrar uma empresa, falir uma empresa. Mas essas inovações de, poxa, será que essas pessoas não poderiam fazer esse tipo de trabalho na casa dela, não teriam um desempenho igual ou melhor do que aqui? Pandemia mostrou para a gente que isso é possível. Isso é o grande aprendizado, um dos grandes legados que ela traz para nós, classe empresarial, e para nós, cidadãos desse mundo, o que é que ela fez com a gente durante esse ano. Pois é, já nós vamos fazer um primeiro intervalo aí, inclusive, nessa nossa conversa com o presidente da Associação Comercial, Gustavo Moraes Caselli, só para ilustrar esse fechamento desse bloco, eu estou vendo aqui que a CIL promoveu mesmo com a pandemia 15 lives com conteúdo voltado a medidas, marketing, inovação, linha de crédito, transformação, 20 cursos e palestras online com parceiros, webinars diários oferecidos pelo Sebrae, um grande parceiro da CIL, e eventos, presidente, de grande porte, como Semana da Indústria, Agronegócio, realização do Integra Ação. Quer dizer, mesmo com um ano diferenciado, a CIL continua trabalhando. A estratégia da associação comercial foi não parar e foi levar soluções para as dificuldades reportadas pelos empresários lemenses. Eu preciso fazer isso, eu não sei como. A gente não medir esforços e colocar isso para funcionar. Seja ele, ou foi ele num formato digital, seja ele em orientações por telefone, mas foi o momento da CIL, de fato, entregar para quem acredita no trabalho de cooperativismo e associativismo dela, soluções para passar pelo momento. Então, é muito interessante, muito relevante esses números, porque a estratégia da diretoria da CIL, dos conselheiros e da equipe da CIL foi crescer. Nós temos um obstáculo, ou a gente perde para ele, ou a gente supera. Nós escolhemos superar. E esses números são os indicativos de que a estratégia foi muito bem acertada. Pois é,
Primeiro intervalo, na sequência nós vamos falar de um evento que a Associação Comercial realizou agora em 2020, que talvez tenha sido um dos mais marcantes, que foi o debate político dos prefeitos candidatos à Prefeitura de Leme, realizado agora no comecinho de novembro, há poucos dias da eleição, e não vamos nos furtar também a falar sobre o cenário político da nossa cidade, mas isso aí é depois do comercial.